A Rádio Difusora apresenta Mesa Redonda. Uma mesa redonda muito mais forte com Rolando Arana e Márcio Chiamentti. Muito bem, vamos lá, meio-dia, exatamente um ponteirinho acima do outro, Márcio Chiamentti. Meio-dia. Então, meio-dia, né? Da época quando era o ponteiro, olha lá. O relógio tá com ponteiro aí. Esse aqui tá com ponteiro. E aqui no nosso digital, então, meio-dia em Pirassununga, vamos abrindo mais um segmento do programa. Entrando na segunda hora do nosso programa Mesa Redonda, hoje estamos recebendo aqui a visita de Mauro Rodrigo Vieira. Tá ok? Nós vamos conversar com ele sobre empreendedorismo e vários assuntos de interesse para você, minha amiga, meu amigo ouvinte que está curtindo o programa Mesa Redonda de hoje. Já você viu sobre a questão do dinheiro que chega para a prefeitura, para poder fazer os trabalhos na cidade. Para empreender. Para empreender também, logicamente. Em prol da população, né? E está aí, então, nesse segmento aqui pelo microfone da Difusora FM 93,5, a frequência da música, da notícia, da informação. Este segmento tem o apoio da ACIP, Dona Balbina Clínicas, Pavão Tintas, Plano Vida, MF Neto Corretor de Imóveis, Aratu, Construtora Chemin, União Crede e Leográfica Impresso. Você sabia que a pequena central hidrelétrica de Cachoeira de Emas pode trazer mais energia para o turismo de Pirassununga? A Aratu já começou a reforma da antiga Casa de Força e o projeto também prevê a reforma do prédio da usina velha para serem disponibilizados para visitação e ações socioeducativas. Além da contrapartida de R$1.300.000 que será aplicada em obras que contribuirão para a revitalização da Cachoeira de Emas. Conheça o projeto. Fale com a gente pelo WhatsApp 19996060310. Vou repetir, 19996060310. PCH Emas Nova da Aratu, mais energia para o desenvolvimento de Pirassununga. Pronto atendimento e ambulatório de especialidades Dona Balbina Clínicas. O beneficiário recebe atendimento humanizado com profissionais capacitados e a qualidade que só o Dona Balbina Clínicas oferece. As especialidades atendidas no ambulatório são clínica geral, angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, obstetrícia, ortopedia, pediatria, psiquiatria e terapia. Ambulatório de especialidades agora em novo endereço, a rua Francisco Prado 649, centro de Porto Ferreira. Telefone de contato 19-3585-8405. Horário de funcionamento do PA, segunda a sexta das 7 às 24 horas. Sábados, domingos e feriados das 7 às 19 horas. E o ambulatório de especialidades de segunda a sexta, das 8 às 17. Vamos conversar com o Mauro Rodrigo Vieira, que gentilmente atendeu ao nosso convite, vem ao Mesa Redonda falar com a população de Pirassununga, região, internautas que nos acompanham pelo mundo todo, falar de empreendedorismo. Aliás, o Mauro tem um vasto currículo, né, uma experiência nesse tema. E eu gostaria até, Mauro, nesse primeiro momento, de você falasse, vamos dizer, se apresentasse. Quem é o Mauro, tudo que o Mauro já fez, o cabedal, o conteúdo que você tem para poder passar para a população. É claro que de forma resumida, que senão a gente ficaria só no... Não dá tempo. Vamos... Tudo bem, Mauro? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Rolando. Tudo bem. Então, assim, hoje eu tenho realmente uma empresa de consultoria. Nós assessoramos várias empresas no Brasil e no mundo. Trabalhamos como JBS, trabalhamos como Corning do Brasil, trabalhamos com a produção da Guaraviton, da bebida Guaraviton. Temos assim dentro do portfólio, dentro de Pirassununga, a Imodonto, a TCL, a Primavita, várias empresas de Pirassununga também, região, e no mundo, né, como no Brasil e fora deles. Mas assim, hoje nosso foco é realmente ajudar o empresário a se projetar no mercado e cuidar da burocracia que não é só
do Brasil, mas ela é do mundo, né? Então, se você quer montar uma empresa, você tem que pensar em vários fatores e isso às vezes dificulta. A primeira coisa que o empresário pensa é: isso vai ser uma burocracia gigante e eu não vou conseguir abrir meu negócio, eu não vou conseguir fazer isso. Você deve ter sido vítima disso, porque quando a pessoa fala assim, olha, vou fazer uma consultoria porque vou me aprofundar nisso, porque fui vítima desse sistema. Sim, e eu preciso apresentar para as outras pessoas os problemas e as soluções. Eu já encostei muito balcão no balcão de órgão público e buscar a solução. Então, assim, hoje eu estou no ramo já há mais de 20 anos, trabalhando com qualidade, com meio ambiente, com assessoria empresarial. E isso foi, assim, criando um conhecimento muito amplo mesmo, né? E isso fez essa vivência nessas áreas, essas dificuldades, fazer com que criasse um negócio que pudesse ajudar o empresário. Hoje nós conseguimos fazer o ponta a ponta mesmo, né? Que é fazer o cara que tem uma empresa, que tem uma ideia, transformá-la em realidade. Isso. Seja ela num comércio, seja ela num produto, seja ela realmente numa indústria, né? Mauro, uma perguntinha. Porque eu acho que a pessoa também, quando ela resolve partir para alguma coisa, é dentro de vamos dizer, daquela vontade que ele tem, de tentar se descobrir, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu consigo fazer? Porque, por exemplo, se ele gosta de um tipo de atividade e percebe que não vai, ele vai mudar para outra. É um risco. Sim. Hoje existe muita coisa diferente no mercado, né? Que a gente brinca que às vezes eu não preciso lançar uma empresa. Eu posso fazer a famosa barriga de aluguel. Então, se eu não tenho certeza que é aquilo que eu quero ir ainda, que eu estou começando um negócio, eu posso lançar um produto dentro de uma marca própria que a gente chama, né? Que é eu quero criar um cosmético. Eu não preciso montar uma indústria de cosmético. Eu posso mandar fabricar esse cosmético numa indústria usando a minha marca. E depois eu vou comercializar esse produto. Quero lançar uma cerveja. Eu vou lá e lanço a minha cerveja sem ter a fábrica de cerveja. Okay? Então, assim, isso hoje o mercado permite. Permite você... Não precisa ter a vocação, Não, então. Você não precisa ser um industrial, você pode realmente ter a ideia, ter aquele anseio, sem precisar gastar milhões e construir uma fábrica, uma empresa, e você pode ter o seu negócio, às vezes, usando uma marca própria, produzindo aquela sua ideia numa outra empresa. Isso ajuda muito quando a gente não sabe ainda o que quer, e como quer. E o que levou você, Mauro, a entrar por empreendedorismo? Você já foi, vamos dizer assim, do outro lado, já esteve como... Sim. Eu já trabalhei mais de 14 anos na 51, na área de qualidade. Bom. Trabalhei depois na Dentsply, mais VIP, né? Na empresa VIP, na Produtos para a Saúde. Fui gerente de qualidade, gerente de engenharia, gerente de atendimento ao consumidor. E ali a gente começou, e tinha a empresa de consultoria. Eu sempre tive a empresa de consultoria desde 2009, e sempre foi aquela história da dificuldade do regulatório, da dificuldade de se abrir uma empresa, de se movimentar um negócio. Foi aonde a gente começou a agregar serviços dentro da consultoria, buscando facilidade para o cara que está abrindo um negócio. E hoje a gente consegue realmente pegar uma empresa ou uma ideia e transformar ela numa realidade. E dá pra gente, nessa era do empreendedorismo, dá pra gente ter noção de qual que é o caminho aí? É aí que precisa construir. Qual que é o caminho? O que é para o momento? Aonde eu posso me dar bem, o sucesso? Além daquela vocação que o Rolando falou, mas a questão de mercado, né? A importância desse consultor de dar esse caminho, de falar, olha, aqui hoje o consultor ele nunca vai dizer exatamente qual é a receita do bolo, porque se fosse fácil, todo mundo abriria um negócio. Mas ele pega a ideia que existe na pessoa, aquele anseio que existe, e coloca ele no caminho correto. Porque às vezes a gente tem uma ideia e eu tenho que de repente ir para a direita e eu estou indo para a esquerda, porque eu acho que aquele é o caminho certo. E eu tenho aquilo na minha cabeça como convicção. E o consultor está ali para falar, não, você tem sua ideia, mas a direção é para o outro lado. Então isso ajuda muito. Às vezes o cara quer abrir um negócio e ele não se preocupa em ter um ponto bom, escolher um bom lugar, saber se passa gente, se vai ter movimento. E a pessoa, porque ela quer, ela acha que tem que ser ali, ela tem que abrir o bar na casa dela. E ela não está preocupada se aquilo vai dar movimento ou não. E no Brasil, a maior parte, não no Brasil, mas no mundo, as empresas fecham em menos de 5 anos. Ela abre e fecha em menos de 5 anos. Mas aqui o índice é maior, né? Não, sabe por quê? Porque eu me lembro muito bem... O brasileiro é empreendedor. A gente fazia esses cursos aí, quando estavam na ESP, na Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, e a gente queria mostrar isso para o nosso cliente. Não é por aí. Olha, você vai fazer o seguinte, o que você realmente quer?
Né? O que realmente você quer? Aí entra então já uma gama de coisas. Então você vai ter que trabalhar em cima do teu marketing. Não abre na tua porta de garagem. Hoje é que o brasileiro ele arrisca muito, né? Se você vê outros países, você vai nos Estados Unidos, você não acha um boteco em cada esquina dos Estados Unidos. No Brasil, o brasileiro ele abre a lojinha dele de comércio, ele abre. Nós somos assim tão burocráticos e ao mesmo tempo nós temos condição do cara abrir o comércio dele, abrir o negócio dele no fundo de casa. Não é o que acontece nos países de primeiro mundo. Lá eles têm uma facilidade de abrir o negócio e ao mesmo tempo ninguém arrisca tanto como o brasileiro arrisca. E aí tá grande, às vezes, a falha, porque o brasileiro arrisca, mas quando ele começa a ganhar dinheiro, ele não se preocupa em se regularizar. Ele ganha dinheiro, ele começa a crescer e ele esquece que ele tem uma marca, que ele tem que registrar uma marca no NPI. Ele esquece que ele tem que ter uma licença, às vezes, da Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura, da CETESB, do IBAMA, da Polícia, e ele vai criando e vai ganhando dinheiro, e na hora que ele tá no auge, aí vem a fiscalização e fala, amigo, você tá errado, vamos ter que fechar sua porta. Então assim, amigo, você tá usando a minha... Então assim, o empreendedor que começa, ele tem que pensar em regularizar, por mais que ele fale, putz, é burocrático, mas é legal, e isso tem que acontecer. É a mesma coisa, perdão, Márcio, a mesma coisa que acontece quando o cidadão abre o negócio e ele pensa que já 2 meses depois ele está ficando rico, né? Não, existe uma regrinha, que eu falo, são três pontos importantes, assim, são 3 etapas, né? Quando a gente vai abrir um empreendimento, eu penso assim, o primeiro ano é o ano que a gente fala assim, é o ano de verba pré-operacional. A gente coloca o dinheiro e não ganha nada. A gente só coloca o primeiro ano. O segundo ano, ele tem que empatar, ele tem que zerar. Ou seja, eu não ponho mais nenhum dinheiro e o dinheiro que eu ganho no meu negócio, naquele segundo ano de investimento, fica lá. E o terceiro ano que eu começo a sacar o dinheiro. O empreendedor, às vezes, ele quer começar, ele já fala, primeiro, a empresa nem pegou corpo, nem começou a ter um dinheiro ainda, a pessoa vai lá, pega o capital de giro e já começa a consumir, comprar o carro, trocar o carro, comprar uma coisa diferente, e esquece que a empresa precisa do dinheiro para as vacas magras. A pandemia veio aí, bateu na porta de um monte de gente, quebrou milhares de empresas ao redor do mundo, do Brasil e no mundo, e quem não se adaptou, que não tinha essa reserva, essa gordurinha para... Fechou, né? Fechou. Porque tem atividades que são sazonais, né, Mauro? Que ela tem um período do ano que você vende mais e não vende. E aí é que a pessoa precisa ter a inteligência para esperar a hora de ganhar dinheiro e a hora de não gastar. Saber administrar tudo isso, né? E o negócio, quando está abrindo, quando o negócio está começando, o empreendedor que está começando o negócio, ele já vê o dinheiro chegar, ele já fala assim, opa, esse dinheiro é hora de agora eu vou querer recuperar agora o meu dinheiro. Eu falei, não, esse dinheiro ainda é para a empresa criar a sua gordurinha para a vaca magra, que vai acontecer em algum momento, e aí sim, lá no terceiro ano, que se retira o dinheiro da empresa. E muitas vezes a gente não pensa nisso. O empreendedor já vê que ele quer o dinheiro dele para amanhã. Ele fala assim, investir hoje, eu quero pegar amanhã. Isso não existe no negócio. É um pecado. Isso não existe. E é onde que as empresas quebram. Elas quebram porque elas não se programam para falar assim, eu preciso ter um negócio, ganhar dinheiro nele e esperar 2 anos, 3 anos para começar a sacar o dinheiro desse negócio. A pessoa quer sacar no primeiro ano. Não tem paciência e ele fala, não é um negócio que eu queria, não sei o que, e fecha. Porque desanima. Porque ele não preparou o dinheiro, ele fala assim, eu tenho 100 mil para investir. Então ele vai lá e gasta os 100 mil. Só que ele esquece que no mês seguinte tem a conta da mensalidade, tem o aluguel, tem as despesas e ele não tem mais dinheiro. E aí ele começa a pegar o dinheiro da receita e gastar esse dinheiro. Ou seja, ele vai quebrar a empresa nos próximos entrar anos. Em banco, né? Apesar da tecnologia que nós vivenciamos atualmente, ainda há um entrave na burocracia que muitas vezes desestimula o empreendedor. Muito. Isso vale para todos os órgãos, tá? Melhorou muito em alguns órgãos, eu até entendo que facilitou, agilizou, mas tem órgãos que estão defasados e a pandemia foi um dos principais motivos dessa demora também. Eu trabalho muito com legalização de Anvisa, né? E isso a gente sabe que depende do fiscal ir até a empresa. E isso aconteceu no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Lembra com a história da vacina, que a Anvisa tinha que ir até o país de origem para auditar a fábrica e verificar se a fábrica tinha as boas práticas, né? Então, a vacina demorou para ser liberada porque a gente tinha uma burocracia que remetia o quê? Se o fiscal não pisar na fábrica onde é produzida a vacina da Covid, a Anvisa não vai liberar.
Então essa burocracia existe, só que em outros países não existe mais essa auditoria. Olha que interessante. A Europa já aboliu isso há muito tempo. Não requer uma auditoria, às vezes, da fiscalização do órgão. Ele tem um terceiro que faz isso e muito mais rápido. E outro detalhe também, né, o pessoal esquece. Quanto o custo para abrir a tua firma, teu negócio, e o custo para fechar. O custo para fechar às vezes é muito maior. É maior. É a mesma coisa quando você casa, você gasta. E quando você separa, aí é pior. Pior aí é o dobro. Bom, participação do ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp, o doutor Helder Beto falou assim, olha, bom dia. Quem tem que enriquecer primeiro é a empresa e não a pessoa. Boas dicas, ele está dizendo aqui. Exatamente, que é o conceito. Essa é a ideia. A empresa tem que enriquecer primeiro que a pessoa. Se isso não acontece, a pessoa, mas o brasileiro, a ansiedade nossa de querer nosso dinheiro de volta, ela é maior do que eu pensar no meu negócio. E é isso que a gente fala. As regras da empresa, elas são vitais. A gente acaba pulando algumas regras de negócio. Não existe uma receita de bolo. Muita gente escreve livro, como empreender, como ser sucesso. Só que isso também depende muito da pessoa. Porque a gente sabe que tem literatura que mostra muita coisa, mas o fator crítico de sucesso depende muito da pessoa ali tomar a decisão. A receita de bolo está lá, mas se eu não seguir, se eu pular essas regras, eu vou quebrar. Ele se preparar para ser um empreendedor. Agora, eu vou tocar... Né? Agora, o consultor... Quer dizer, com todas essas mudanças que nós temos aí, praticamente diárias, né, no mundo, seja na tecnologia, nas coisas, da forma como elas acontecem, a internet... A gente imagina, a empresa tem que ir se atualizando também, nós vivemos, atualizando constantemente. Assim, o consultor tem que estar um passo à frente para poder dar essa assessoria, né? Exatamente, a gente está sempre um passo na frente. A gente dorme lendo lei, acordamos lendo lei. Então, assim, porque é o que baliza todo o negócio, né? Nós damos a orientação baseadas em leis, em regras, em normas, né? Então, a gente tem que estar um passo na frente sempre. E a lei muda absurdamente, a gente não faz ideia da velocidade que se muda, porque são vários órgãos. Às vezes eu estou falando aqui de bombeiro, de uma licença do bombeiro, que tem uma regra que mudou, mas aí daqui a pouco a vigilância sanitária também mudou, que mudou a CETESB, que mudou a registro de marcas, ou seja, o negócio não para. Então, o meu negócio nunca vai parar. Uma vez me perguntaram assim, pô, Mauro, quando eu vou precisar parar de mexer no rótulo do meu produto? Eu falei assim, nunca, cara. Porque quando você pensa que você já alterou para atender o Ministério da Agricultura, a Anvisa solta uma portaria dizendo que a tabela nutricional do seu produto mudou. E aí você vai mudar de novo. E aí o Inmetro fala que agora um produto vai ter que mudar o tamanho da letra da fonte para o consumidor. Vai mudar de novo. Então, não vai parar. Então o mercado ele é dinâmico nessa parte. Então o empreendedor tem que estar sempre um passo na frente também. O outro lado é enxergar o consumidor, o consumidor do seu produto, do seu serviço, do seu trabalho. Também é uma missão que precisa ser, vamos dizer, minuciosamente executada, né? Para você enxergar aquilo que é um reclamo da sociedade, da população. Hoje o outro lado. Né? A gente dá muita consultoria para empresas, né? Que ela olha para o cliente dela ou o cliente do cliente dela. Muitas vezes ela vai trabalhar, ela só vende para distribuidores, nossos clientes. Às vezes, e essa orientação vem, não olhe só para o seu cliente, que é o distribuidor. Olhe para o cliente do seu distribuidor. Chega no cliente do seu cliente, porque é lá que vai estar o problema. E esse cliente, cada vez mais, né, o consumidor vem mudando o seu hábito de consumo, ele vem exigindo mais, ele tem internet na mão dele, então quando você fala uma coisa, ele já corre para a internet para saber se você está falando verdade, se o seu preço está bom, se o seu produto realmente compete com o produto que ele está falando. Tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Hoje o consumidor ele está com a internet na mão. Então o empreendedor ele tem que pensar que não adianta eu querer contar uma mentira, porque a informação vai estar lá, ela está disponível há 24 horas para as pessoas poderem consultar, né? Então o empreendedor ele tem que pensar o seguinte: eu tenho que olhar para o meu consumidor, olhar para o meu cliente e pensar que ele tem informação também, e por isso que eu tenho que estar sempre enxergar com os olhos dele, e olhar para os olhos dele, porque ele vai olhar com o olho dele para mim sempre. Mauro Rodrigo Vieira, área de atuação, segurança do trabalho, auditorias internas e externas, gestão de qualidade, meio ambiente, que agora tudo gira também meio ambiente, segurança do alimento, laboratório de controle de qualidade, engenharia mecatrônica, engenharia de materiais. Tá aí então, filho de Pirassununga. Você é daqui, né? Eu tô aqui desde os 6 anos. Eu sou eu falo que eu sou um pirassununguense. Nasci em Santo André, mas eu sou um pirassununguense praticamente nato já. Né? E estamos aqui. Mauro, aqui no encerramento, qual seria o recado para quem está ouvindo lá em casa, está lá, o pessoal está almoçando agora, dá uma
Dá uma boa dica para ele para não engasgar. Porque ele está almoçando, ou já acabou de eu acho assim que dá uma dica para quem está ouvindo e que pretende ingressar nesse mundo dos negócios. Eu acho que a primeira pessoa tem que pesquisar, ela tem que entender o que ela quer, né? E olhar o mercado um pouco antes, entender esse mercado que ela quer entrar. Não sair assim, vou montar uma loja de roupa, vai lá e sai correndo, sai comprando roupa e já põe para vender. Mas entender qual é o hábito de consumo, o que o consumidor espera. Se a pessoa não estudar o mercado, estudar o negócio dela, a chance de sucesso é muito pequena. Ela precisa entender o que ela quer investir. Quero montar um lava-rápido, vou entender o que é um lava-rápido, como lava um carro. Eu tenho que entender um pouco das coisas. E às vezes a gente não se atenta a estudar o negócio. E eu saio correndo para montar. Então pesquisa antes, o japonês ele perde mais tempo, de 8 horas, a gente brinca, né, que o japonês perde 7 horas planejando para 1 hora executando. E nós brasileiros tínhamos que aprender um pouquinho isso também, né? Planejar mais, executar. Agora, Mauro, nessa experiência que você tem, vamos dizer, você já esteve de um lado, está na consultoria, se estivesse do lado de lá, do lado do poder público, do governo, o que é que nós precisamos mudar nesse país para que as coisas melhorem em termos de facilitação para a pessoa poder empreender, trabalhar? Eu acho, o que a gente precisa fazer para... primeiro assim, eu sempre destravar esse nó, né? Hoje assim, eu falo que a dificuldade de se abrir uma empresa, só uma ideia, só rapidamente, uma empresa de produto para saúde, cosmético, saneante, ela pode demorar até 1 ano para ser aberta no Brasil. 1 ano, você tem que ter um aluguel, você tem que abrir a empresa, você vai ficar 1 ano e não vai abrir, não vai faturar 1 centavo. Você vai abrir sua empresa e vai demorar 1 ano para você faturar o primeiro real. Então isso é difícil no Brasil. Nos Estados Unidos, como um país já primeiro mundo, você abre o negócio, já ganha sua licença, já fatura e depois você vai provar se suas licenças estão funcionando ou não. Tá. Então os Estados Unidos ele trabalha muito com autodeclaração. Declaro que cumpro. Claro, se você não cumprir, você vai preso. Mas ele deixa você trabalhar. Ele te habilita a você ganhar o seu dinheiro. Ele confia no cidadão. Então isso é diferente. Hoje não, hoje a gente não consegue um alvará. Se a gente pedir um alvará provisório, você demora 6 meses. Aí fala assim, pelo amor de Deus, é provisório, não é um alvará para mim definitivo. Então, assim, é só para conseguir um alvará provisório, demora mais de 6 meses. Hoje não, hoje a prefeitura aqui de Pirassununga já mudou um pouquinho a regra, Pirassununga, mas as outras cidades não, que agora o provisório vai sair rapidinho, então mudou um pouco aqui, tá fácil aqui, mas as outras cidades ainda existe a burocracia. Então, se a gente não facilitar a vida do empreendedor, fazer com que a agilidade, o empreendedor tinha que ser recebido numa prefeitura de qualquer cidade, tapete vermelho. É verdade, ele tinha que ser o cara, porque ele que gera emprego, ele gera imposto, ele que faz o negócio girar, a roda gira com o empreendedor. E a gente trata às vezes o empreendedor como um criminoso. Trata o empreendedor como um cara que vai atrapalhar o negócio, que tem que ganhar uma multa e não facilita a vida dele. Mas é que sabe, tudo é uma questão cultural. É uma questão de cultura, de coisa, quando nos Estados Unidos, quando você vê um cara, um grande empresário, andando num baita de um carro, como motorista e tudo, você fala, pô, esse cara é bom. Esse cara é um empreendedor, esse aqui é... Sucesso. Aqui no Brasil... Tá roubando alguém. Você não deixou acabar. Você não deixou... Mas é verdade, o brasileiro pensa isso. O cara te vê andando num baita de um carrão, não sei o quê, você tá roubando. É isso aí. Cultural, né? Então, infelizmente, a gente tinha que ter essa visão de empreender e ser uma pessoa, coisa boa. E aí, o governo, a parte pública, a parte governamental tinha que facilitar. E hoje a gente tem 200 licenças. E é disso que eu vivo da burocracia. Então, assim, nós hoje, claro, tentamos desmistificar isso, agilizar isso. Mas a gente sabe que o país é um país cheio de regra, é um país burocrático, é um país pesado, com tributação pesada. E a gente tem que ter um pouquinho, tem que entender um pouquinho, tem que estudar um pouquinho. Essa questão da tributação é muito... Porque o pessoal acha... Não, hoje, por exemplo, eu estava vendo ontem, fazendo uns análises lá no condomínio meu, fazendo uma revisão, e vendo um funcionário para você... Ele custa o dobro, do que ele ganha. Se ele ganha 2 mil, ele custa 4 mil para o empreendedor. Ele custa 4, isso é fato. Gente. Né? E não tem como escapar. Não. Mas isso é porque nós criamos várias leis trabalhistas que vai de novo. Vamos citar os Estados Unidos, mas você fala toda hora dos Estados Unidos. Não, porque a gente tem que tirar coisas boas. Lógico, né? É o exemplo bom. Lá eu tive a vivência lá, trabalhei lá, tive clientes lá, tenho clientes lá. Então, assim, isso muda, porque quando a gente vê o cara chegando para trabalhar, ele chega de repente 9 horas
horas da manhã e vai embora 2 horas da tarde. Você fala, pô, mas o que aconteceu? Não, ele ganha por hora, ele entra e sai, ele ganha só por horário que ele trabalha. E não tem regra, não tem trabalho, não tem um monte de coisas que o empreendedor facilita a vida do empresário lá. Facilita a vida das pessoas, porque aquele cara trabalha em 2, 3 empregos. Ele chega às 9, vai embora às 3, ele tem uma liberdade, ele não é obrigado a cobrir uma jornada fixa, ele tem uma liberdade de trabalho muito boa. Isso facilita ele ter 3, 4 empregos. Então, o brasileiro não quer trabalhar aqui em 2 lugares, mas ele vai daqui para os Estados Unidos para trabalhar lá e trabalha em 3, 4 lugares e não reclama de lei trabalhista. É verdade, então, assim, e fica feliz porque ele ganha lá. Então, aqui não, aqui eu tenho que trabalhar num lugar só, o patrão tem que me dar tudo, e então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade e ainda não temos leis trabalhistas que facilitem e flexibilizam a vida do trabalhador. Hoje não, o trabalhador passa a ser uma pessoa que tem que seguir as regras, porque o patrão paga caro, ele dobra o valor de encargos em cima daquele funcionário. Estava analisando isso aí, e é triste, porque você acaba se decidindo assim, fala, olha, se eu tiver tudo bem, dá para mim fazer, mas 2 já não consigo. Então você nunca não abre o negócio. Né? As leis mudaram um pouco, então a gente tem a terceirização, a gente consegue hoje terceirizar algumas coisas, facilita bastante, melhorou bastante, mas ainda é um problema quando você tem o cara vinculado ao CLT, na parte Quando ele é terceirizado, a gente consegue melhorar a parte de encargos, tributação em cima disso. Mas todo mundo quer ter suas férias, 13º, seguro-desemprego, e aí somente através do CLT não tem como sair disso. Já em compensação, ao contrário, nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem aquilo que nós temos na questão de saúde. Não tem. Não tem. Lá você paga. Usou, paga. Usou, paga, né? Hoje aqui o cara quer trabalhar porque ele quer ter os planos de saúde junto, vinculado com o emprego. Então, para ele facilita. Lá não, o cara vai ter que usar, você vai pagar a parte por isso. E é caro. Então é válido, tá vendo como saiu gostoso o bate-papo aí? Sim. Né? Tá muito interessante. Ô Mauro, você dá palestra também ou não? Eu costumo dar aula com professor convidado na USP, então para algumas matérias de qualidade. Já perguntaram aqui se dá palestra. Mas eu não tenho hábito, porque realmente o negócio, nossa ideia realmente é ajudar o empreendedor a lançar o negócio dele. Então, às vezes a gente pega a empresa do zero, às vezes o cara não tem nem o terreno, e a gente vai lá, consegue o terreno até doado, não em Pirassununga, infelizmente, mas a gente tem cidades que estão doando terrenos para empreendedores que querem investir, que querem ir, e é isso que eu falo, é o tapete vermelho para o empreendedor. Então tem cidades que a gente chega lá e o prefeito falou, você não vai bater na porta, você vai entrar aqui, Mauro, porque ele sabe que a gente está entrando com um empresário nas nossas costas, dizendo o seguinte, eu vim para gastar dinheiro na sua cidade, para investir, gerar emprego. Então muda muito. Então tem cidades que a gente é tratado como um rei, cara. A gente chega numa cidade e o prefeito fala assim, você não vai nem ser anunciado, você entra porque você está trazendo emprego para nossa cidade. Pirassununga tem dificuldade. Não, Pirassununga a gente não consegue abrir o Alvará às vezes. Mudou de novo, eu vou falar de novo. Eu tive lá com o Mantovani, tive com o pessoal, com o secretário, com o Fausto. Mudou, eles prometeram que hoje vão agilizar, vão dar essa facilidade para o empresário começar. Bom você dar essa informação. Não, mas é verdade, eu tive com o Fausto, com o Mantovani, e ele falou, Mauro, nós vamos ajudar o empreendedor a chegar aqui e ter o seu negócio funcionando. Mas às vezes assim, Pirassununga não tem terra. Então, não adianta, assim, a gente facilita a vida do empreendedor, mas eu não consigo vai conseguir área, né? construir a área. Estamos cercados, né? Tem que... O secretário acabou de falar agora há pouco, parece que estão surgindo aí umas 24 áreas lá. Isso é importante, porque o empreendedor ele precisa de espaço. Não só que já estão instalados, pagando aluguel, já estrangulados, às vezes, numa área da cidade, que precisam expandir. E não tem para onde ir. Ou o cara quer vir de fora, quer abrir um negócio. E aí ele não tem também onde construir, onde abrir um negócio. E tudo que gira em torno do negócio, né? Emprego, tudo, é o que faz a cidade crescer. Crescimento da cidade, renda, o imposto que vai ser recolhido. Então, assim, infelizmente, assim, a gente precisa que o empreendedor seja apoiado pelo poder público. Então, Pirassununga prometeu, o prefeito falou que realmente ele está de olho nisso, quer realmente se comprometer com isso. E a gente sabe que outras cidades, eles não só falam, mas fazem. Então, hoje, isso eu acho que é o mais importante. A gente provar que realmente, quando um empreendedor chegar num órgão público, ele ter a carta branca, o negócio andar, não ficar travando para que o negócio não abra. Porque não abre, o cara fica 1 ano tentando abrir um negócio e desiste. Então, isso é difícil. Ou se tiver uma outra opção numa outra cidade... Aí é história. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele não pensa 2 vezes. Eu tenho casos que o cara tinha o terreno aqui em Pirassununga, estava com o projeto na mão, aí falou, Mauro, vou construir uma fábrica aqui. Eu falo, cara, se você quiser um terreno de graça, aí do outro lado, uma cidade aqui pertinho vai te dar um terreno de graça, você não precisa construir.
Entendeu? Então isso muda muito, né? Se a gente não tem esse incentivo para o empreendedor. O empreendedor ele precisa ter o apoio do municipal, da prefeitura, do órgão público, para que ele fique aqui, para que ele não vá embora, para que ele não vá construir a sua fábrica em outro lugar. Até para a gente fechar, Rolando, vamos lá. A gente está falando de incentivo em nível municipal. Estadual e federal, existe incentivo para o empreendedorismo? Tem, mas assim, vou falar que é muito pouco. É muito pouco. Deveria ser muito maior, hoje você não tem essa... vou abrir uma empresa, você vai vir imposto só para você pagar. É isso que vai vir. Então, às vezes você vai querer, mas eu quero um financiamento. Às vezes a documentação e a comprovação que você precisa dar não justifica. Aí você fala, peraí, então já que eu preciso ter todo esse dinheiro, então não preciso de dinheiro emprestado. Então perde um pouco o sentido. Então hoje você não tem linhas de créditos fáceis que possam ser realmente investidas no novo negócio. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Tanto é que a gente sempre trabalha com empresas que já estão em algum caminho, já caminhando com recursos próprios. Às vezes pequeno, não importa, mas pequeno ou grande, mas com recursos próprios. Acho que esse é um ponto. Não esperar que o governo vai te dar um recurso para você abrir um negócio. Isso não vai existir. Eu nunca vi isso tão fácil. Um financiamento é complicado. Do zero, sem ter crédito, você não. Você tem que estar com o seu negócio funcionando, ganhando dinheiro e você consegue mais crédito. Isso é possível. Isso é possível. E até do próprio governo. Mas você precisa estar comprovando receita, você precisa estar faturando para que realmente você consiga pegar esse empréstimo. Muito bem, então, queremos agradecer a participação de Mauro Rodrigo Vieira, nosso amigo Mauro, que esteve aqui conversando um pouco com a gente, passando para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que está aí em casa, até já te falei, está na hora do almoço, e eu ouvindo aí essa questão do empreendedorismo. As realidades, a verdade das coisas, os fatos, a ilusão, querer você achar que em 6 meses você vai ficar rico, não vai. Não entra nessa, porque senão você vai acabar quebrando, fechando o teu negócio. Obrigado, Mauro. Obrigado a você, Rolando. Valeu. Obrigado, Márcio. Obrigado. Estamos à disposição caso precisar de mais uma coisa. Vai voltar porque a turma cobra. A turma cobra e estamos à disposição, assuntos, tá bom? Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Morar bem em Pirassununga agora tem um nome: Residencial Unique. Apartamentos de alto padrão com 2 tipos de plantas. Uma com 4 dormitórios, sendo 2 suítes. Outra, 3 suítes com living ampliado. Apartamentos de 176,97 metros quadrados. Área de lazer completa, com piscina infantil e adulto com deck molhado. Espaço gourmet, salão de festas, fitness center e muito mais. Elevador privativo com processo de biometria. 3 vagas cobertas no subsolo e uma para motocicleta por apartamento. Preparação também de tomadas para carro elétrico. Residencial Unique, um projeto moderno e inovador, assinado pelo arquiteto Fernando Rivabem. Incorporação e construção, Chemin Incorporadora e Chemin Engenharia. Rua 13 de maio, 1813, Centro. Telefone de vendas 3003-0661. Corretores de plantão no local. Olha o número 3003-0661. Garanta hoje a sua unidade residencial Unique. Está na hora de falar da Pavão Tintas aqui no programa Mesa Redonda. Coloque mais cor em sua vida, meu amigo. Vai pintar sua casa? Pinte com a Pavão Tintas. Trabalhando com as mais renomadas marcas: Luxcolor, Brasilux, Eucatex, Sparlac, Atlas Hidronorte, Souvenir, Lamato Martins, personalizados, entre outras, sempre com os melhores preços e cobrindo qualquer oferta comprovada. Na Pavão Tintas você tem atendimento personalizado para as suas necessidades. Lá na Pavão Tintas tem o sistema tintométrico, que é aquele que possibilita a você, cliente, fazer a cor que desejar. Pavão Tintas, Avenida Engenheiro Josias de Oliveira, 136. É bem próximo ao campo de aviação aqui em Pirassununga. Pavão Tintas, telefone 3561-9605. Testou, meu amigo. Leográfica Impressos em geral, meu amigo comerciante. Cartões de visitas, cartazes, folders, cardápios. Meu amigo empresário, receituários, profissional e liberal. Carimbos, calendários, envelopes e pastas. Tudo para divulgar a sua marca. Faça um orçamento sem compromisso, melhor atendimento e qualidade. Você encontra na Leográfica. Telefone 3561-9005. E-mail leoartesgrafica@gmail.com. Leográfica em Pirassununga, Avenida Painguás 1455, em frente ao Bob's.
Bora. Vamos embora. Fechando. Então, bom final de semana para todos. Segunda-feira estaremos de volta. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, Cláudio. Tchau, Márcio. Valeu. Tchau, povão bonito de Pirassununga. Você ouviu Mesa Redonda. Informação com credibilidade na Difusora FM.